tem muitas pessoas nesse começo do ano que estão traçando metas, que estão fazendo, querendo conquistar algumas coisas, e isso é bom, isso é saudável, mas antes Deus manda dizer que você precisa se organizar. A graça e a paz, meu querido irmão, minha querida irmã, pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. Que bom poder estar mais uma vez junto com você nesse culto ao vivo que nós estamos transmitindo. Eu falo daqui diretamente de Belo Horizonte. E eu queria que você escrevesse aí nos comentários de onde você está falando. Coloque aí o seu nome, de onde você fala, coloque o seu pedido de oração. Nós vamos celebrar um culto ao nosso Deus, um culto ao nosso Senhor. Amém? Eu sempre tenho dito aqui no começo das transmissões e sempre ressalto aqui a importância de você deixar o seu like, caso você esteja aí acompanhando pelo YouTube, de você curtir, se você estiver acompanhando pelo Instagram ou pelo Facebook, de compartilhar essa mensagem com seus contatos e de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook ou seguir o nosso perfil no Instagram. E nas demais redes, nós estamos em várias redes sociais. A Mariana essa semana estava me mostrando redes que eu nem sabia que existiam, mas que tem Minuto com Deus lá. Tudo isso é para a glória de Deus. Nós postamos conteúdo exclusivamente cristão todos os dias. Se você quiser apoiar o nosso ministério, na descrição da mensagem, do vídeo, tem uma conta jurídica, tem um Pix, nós temos um Apoia-se, temos um site no Apoia-se. E uma forma de nos ajudar é adquirindo os nossos livros, que estão disponíveis pelo site da editora UpBooks. Um desses livros é esse aqui que eu estou divulgando, O Seu Tempo é Agora. Deixa eu colocar aqui para o pessoal do Instagram, do Facebook. O Seu Tempo é Agora. É um livro de mensagens devocionais, uma mensagem para cada dia do ano. Inclusive, todos os dias às 10 da manhã eu estou aqui no YouTube fazendo uma reflexão, extraindo mensagens desse livro aqui, O Seu Tempo é Agora. É um livro que vai te ajudar a ter o seu momento com Deus. E se você ler uma página apenas por dia, certamente a sua vida será abençoada, será edificada. Amém? Um outro livro que eu estou recomendando aos casais é esse livro aqui, olha. Casamento Firmado na Rocha. É um livro que contém lições exclusivas para os casais, um livro que tem ajudado muitos casais. É uma compilação de estudos, de textos que eu ministrei palestras junto com a minha esposa para vários eventos de casais e nós decidimos lançar esse livro aqui, que traz ao final de cada lição ministrada, traz também uma proposta de atitude prática para que o casal consiga alcançar aí a plenitude, o equilíbrio no seu relacionamento conjugal. É um livro para você ler junto com a sua esposa, junto com o seu cônjuge, com o seu marido. Amém? E vai te ajudar aí na sua vida conjugal e familiar. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Hoje eu estou postando também aqui no Facebook. Na semana passada eu havia anunciado, mas tive um problema de conexão aqui na hora H. Mas agora parece que está tudo ok aqui. Irmãos, eu estive estudando um texto das Escrituras
e eu gostaria de compartilhar algumas reflexões que o Senhor ministrou ao meu coração. O texto está em Atos capítulo 6. Se você lembrar de Atos capítulo 6, você vai se lembrar que é um texto onde fala sobre a escolha dos diáconos e sobre o apedrejamento de Estevão, que foi um dos primeiros diáconos, um homem cheio do Espírito Santo. E inicialmente a minha intenção era falar sobre a fé desse homem, sobre a postura desse homem diante do apedrejamento. Só que quando eu comecei a ler o texto de Atos 6, Deus me direcionou para algo que eu confesso aos irmãos que eu não estava aguardando, eu não estava esperando que Deus levasse o estudo de hoje para esse lado. Mas eu confesso que falou muito ao meu coração, eu fui confrontado, né? E eu espero que o Espírito Santo confronte você também, ministre ao seu coração também, a partir dessa leitura. Por isso que eu sempre digo que a palavra de Deus, ela é viva, ela tem um poder transformador. E ela fala comigo de uma forma, e às vezes ela fala com você de uma forma diferente, mas sempre procurando transformar o nosso caráter segundo a vontade de Deus. Deus usa as Escrituras para falar conosco. Às vezes nós estamos esperando Deus descer em forma, né, de um anjo, de um querubim e falar diretamente com a gente. Deus pode fazer isso. Sem problema algum, Ele é Deus, Ele age como Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas eu quero afirmar para você aqui o seguinte: na maioria das vezes em que Deus fala conosco, isso vai se dar através da palavra dEle. É o momento em que você entra para o seu quarto, abre a sua Bíblia, ali Deus vai falar com você. E como Deus ministrou ao meu coração hoje, a minha oração é que eu consiga expressar aqui com as minhas palavras da maneira correta, para que isso alcance a sua vida e isso traga respostas para você, no nome de Jesus, assim como trouxe para mim. Bom, vamos ao texto, né? Eu quero ler com você então Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Se você puder, se você estiver na sua casa, eu peço que você pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura. Se você não tiver, não tem problema, apenas ouça, mas se desconecte um pouco do que você estiver fazendo agora, para que nós possamos mergulhar juntos nessa leitura e tentar entender tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Naqueles dias que o escritor está dizendo aqui, o Lucas, né, que escreveu o livro de Atos, aqueles dias em que seguiram após a ressurreição de Jesus e após o momento de formação da igreja primitiva. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Lembra em Atos 2, fazendo uma pausa aqui, lembra em Atos 2 que o texto diz, a partir do versículo 42 até o 47, que aqueles que se convertiam tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades, eles pegavam tudo o que eles tinham e traziam aos pés dos apóstolos.
E a partir disso, os apóstolos distribuíam entre eles de acordo com a necessidade de cada um. Lembra disso? Então era assim que funcionava a igreja primitiva. Eles recolhiam as ofertas, as pessoas ofertavam, eles não davam apenas parte, né? O texto diz que eles davam tudo. Eles não davam 10%, como nós criamos esse costume hoje. Eles não tinham o costume de dar o dízimo naquele momento ali. Tamanha era a paixão pela obra, pela igreja, pelo Senhor Jesus, que eles davam tudo o que tinham. E depois que recolhiam tudo, distribuíam segundo as necessidades de cada pessoa. Era assim que funcionava. Só que aconteceu que, nesse momento aqui, em Atos 6, os judeus de fala grega se queixaram dos judeus de fala hebraica, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. O verso 2 diz assim: por isso os 12 reuniram todos os discípulos, aqueles 12 que haviam sido escolhidos por Jesus, né, exceto Judas, que já havia morrido, mas juntou-se a eles Matias, que foi escolhido por eles. Os 12 reuniram todo mundo, reuniram a igreja e disseram o seguinte: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Eu estou lendo a Nova Tradução na linguagem de hoje. Eu vou até abrir aqui uma outra versão que eu gosto, que é, ou melhor, eu estou lendo a NVI, Nova Versão Internacional. Eu vou abrir aqui a Nova Versão na linguagem de hoje. A NTLH, Atos capítulo 6, diz assim, olha, no versículo 2. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram, deixa eu só mudar a internet aqui desse aparelho aqui, que está com uma baixa qualidade de conexão, ok? Eles disseram assim, tá reconectando aí o Instagram. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram, não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Continuando aqui a leitura e a explicação, os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles se reuniram e disseram assim, olha, nós não temos como negligenciarmos, ou seja, deixar de lado o ministério da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passemos a eles essa tarefa. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O que os apóstolos estavam dizendo? Olha, é importante nós distribuirmos esse alimento, distribuirmos o dinheiro aqui de acordo com a necessidade de cada um, mas a nossa prioridade tem que ser a oração e o ministério da palavra. Então nós vamos escolher algumas pessoas para fazer esse serviço. E eles escolheram então 7 pessoas, tá aqui no versículo 5. Olha só. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Versículo 5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia.
apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Versículo 7. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Como eu falei para os irmãos no começo, a minha intenção era pregar em Atos capítulo 6, a partir do versículo 8, que começa a falar sobre a história de Estevão, a trajetória de Estevão, um homem cheio de Deus, mas que foi levado ao apedrejamento. Mas aí Deus me fez parar nesse texto aqui, onde fala sobre organização. E é sobre isso que eu quero falar. A igreja estava crescendo, mas para que ela crescesse de forma saudável, para que ela cumprisse o seu propósito, foi preciso que Deus fizesse com que eles se organizassem. E aí Deus começa a falar comigo, e eu peço que fale com você da mesma forma. Tem muitas pessoas nesse começo do ano que estão traçando metas, que estão fazendo, querendo conquistar algumas coisas, e isso é bom, isso é saudável, mas antes Deus manda dizer que você precisa se organizar. Não adianta você crescer, você querer crescer, independentemente de qual área eu esteja falando, sem você se organizar. É preciso administrar de maneira correta todas as áreas da sua vida. Eu preciso administrar o meu tempo, por exemplo. Como você administra o seu tempo? E hoje Deus ministrou isso ao meu coração, quando pela manhã a minha esposa arrumou a cama. Ela arrumou a cama. E aí ela posta no Instagram sobre a importância de nós concluirmos a primeira tarefa do nosso dia. Arrumar a nossa cama. É uma coisa simples, tá vendo? Mas Deus já começa a falar com a gente. Como está a sua vida? A sua vida é uma vida organizada? Os discípulos estavam falando aqui sobre foco. E foi algo que Deus ministrou ao meu coração. Você precisa ter foco